O novo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania é o Dr. Silvio Almeida, um dos nomes mais fantásticos da equipe de ministros. Na sua posse, o Dr. Silvio fez um discurso que certamente entrará para a história. Vamos ver aí alguns destaques? Creio que o Silvio Almeida, hoje a gente pode dizer que ele é um dos maiores intelectuais brasileiros, né? Eu já vi gente dizendo, não, que ele é um dos maiores intelectuais brasileiros vivos. Não, gente, mesmo entre os vivos e os que não estão mais entre nós. É um dos maiores intelectuais Silvio é de uma brasileiros. grandeza, nossa, é sensacional. O cara foi, sim, não querendo desfazer os outros, nós temos grandes ministros ali, como o Dino, como a própria Marina e tal, mas assim, o Silvio, para mim, ele é espetacular, não tem. Ele tá uma estrela, sabe, é o Hotel 6 estrelas, assim, ele é o ministro 6 estrelas. Isso aí. E assim, a gente teve aí algumas, pelo menos da minha parte, algumas decepções nos ministérios, né? Podemos citar José Múcio na defesa, podemos citar o Juscelino na comunicação, a Daniela no turismo, mas por outro lado, nós tivemos algumas nomeações que são sensacionais. Eu colocaria o Silvio como a melhor delas, junto aí, seguido de perto pela Sônia Guajajara e pela Marina Silva. Mas, enfim, vamos parar de rasgar seda aqui e vamos falar que ele fez o discurso de posse dele ontem, dia 3 de janeiro. E eu vou dizer para vocês que foi um desafio escolher que trechos aqui trazer para essa live, porque eu joguei o discurso dele direto lá no software de edição e fui cortando os trechos que eu achava importantes. E a hora que eu terminei, eu contei e vi que tinha selecionado 19 trechos e que, infelizmente, não é possível colocar todos eles aqui, senão nós vamos ficar 50, 60 minutos fazendo um react ao discurso do Silvio, que seria muito bom, mas foge um pouquinho ao padrão do que nós costumamos fazer aqui no Meteor. Então eu dei um jeito de cortar muita coisa que eu não queria cortar, porque foi um discurso lindo, e deixar só 7 trechos que vou apresentar para vocês aqui agora. O primeiro trecho que eu queria mostrar foi um na qual ele fala que ter chegado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania não foi algo que é uma conquista apenas dele, que é uma conquista de uma luta histórica, com muitos outros nomes que o precederam. Então vamos ver. Trago a luta do Zumbi, de Dandara, do já citado Luiz Gama e Luiz Amaim, de Abdias, de Guerreiro Ramos, de Lélia Gonzalez, de Milton Santos, de Marielle Franco, de Pelé, que foi ministro de Estado também desse Brasil. E tantos outros e outras que permitiram que eu aqui estivesse hoje, um homem preto, ministro de Estado, a serviço de uma luta que um dia também foi dele. Cara, isso assim, mostra uma humildade que eu acho muito bonita, assim, isso foi logo no comecinho do discurso, né, enquanto ele estava indo nos agradecimentos, então é uma forma que eu acho muito bonita, realmente, de abrir. Eu me sinto até sei lá, um impostor querendo comentar qualquer coisa sobre o discurso do Silvio, então vou deixar as coisas aí rolando normalmente. Ok. Daí vamos para um segundo trecho que me chamou a atenção, que tem uma mensagem ali um pouco escondida nesse segundo trecho. Vamos ver. Nos enganemos. Sempre houve aqueles que quiseram e há aqueles que ainda querem nos separar da nossa criação. Mas a nossa obra pulsa o nosso sangue nos nossos feitos, brilham os nossos rostos e na nossa memória resplandece a nossa força. Haverá o dia em que não seremos mais alienados dos frutos do nosso trabalho e do nosso engenho e poderemos, enfim, gozar dos nossos talentos e do nosso tempo livre em invenções ainda mais grandiosas.
Hoje coloco-me humildemente como um operário na escrita de mais um capítulo desse sonho. Gente, para quem leu um pouquinho de teoria marxista, reconhece ali na hora. Veia. Nossa, essa foi na veia, já arrepiou aqui até. Falar de alienação dos frutos do trabalho, se apresentar como um operário, colocar no horizonte um momento em que a gente tenha mais tempo livre para nos desenvolver como seres humanos. Cara, isso é marxismo puro. Puro. Agora, pensa que o cara vai lá e mete um discurso comunista enquanto está chegando no ministério, substituindo a Damares Alves. Mas vamos lá. O próximo trecho que eu separei aqui, eu acho que foi o trecho que foi mais comentado e que, na minha opinião, é o trecho mais forte desse discurso. Estabelecer aqui um primeiro compromisso. O compromisso desse ministério com a luta de todos os grupos e vítimas de injustiças e opressões que, não obstante, resistirão a todas as tentativas de calar suas vozes. Por isso, permitam-me, como primeiro ato, como ministro, ato público, como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Cara, sem mentira, a primeira vez que eu ouvi esse trecho aí, eu chorei de verdade. Não, eu enchi o olho d'água também. É muito forte. Ele arrepiou de novo aqui. Sim. Gente, olha, pessoal do chat, inscritos do Meteoro, vocês existem e são valiosos para nós. Cara, sabe, é algo único. O Silvio não tem. O Silvio é fora de série. Cara, e assim, esse vocês existem e são valiosos para nós, acho que assim, tipo, fica ainda mais forte quando você pensa que o governo Bolsonaro foi um governo que, na melhor das hipóteses, fez de conta que essas pessoas não existiam, na pior delas, trabalhou para que elas não existissem. Então, exatamente, foi... Não, assim, se você olhar para o contexto histórico, sabe, quando você fala, porque, assim... Gente, a Sofia, ela é a cabeça pensante por trás de toda essa live, tá? Eu só tô aqui dando pitaco. E ela aquela abertura que eu falei ali foi bolada pela Sofia também. E quando a Sofia colocou ali que esse discurso vai entrar pra história, cara, é muito certeiro, Sofia, é muito certeiro, porque quando você olhar com uma lente, assim, com a lente do tempo mais distante, você vê todo o processo, tudo que aconteceu nesses 4 anos, e você bater de cara com esse discurso do Silvio. Assim, a gente espera que, além do discurso, venha agora a praxis, né? Para a gente citar de novo o Marx, para que a gente veja isso ser colocado em prática mesmo. Mas, assim, é muito certeiro. Vai ser algo muito simbólico desse governo. Acho que, assim, na minha concepção, foi mais simbólico até do que o revogaço do Lula, do que o próprio discurso da posse. Foi muito mais. Sim, sem dúvidas. Mas aí, vamos passar aqui para um próximo trecho, e depois desse trecho eu vou querer ouvir o Tássio,
que vai entrar aí na questão do direito. Ai, meu Deus. Como eu dizia antes, nosso maior compromisso será lutar contra a violência, sobretudo a violência estatal. Isso significa, dentre outras coisas, lutar contra o assassinato de jovens pobres e negros, lutar contra um direito administrativo que rouba camelôs, lutar contra um direito administrativo que expulsa crianças da escola, fecha postos de saúde, recolhe pertences de pessoas em situação de rua e permite agressão contra todos os excluídos e marginalizados da nossa sociedade. Para que essa luta prospere, é preciso reconstruir as instituições e compromissar toda a administração pública com políticas de direitos humanos. Que mesmo em seus melhores anos, e essa tenho certeza que é uma dificuldade que todos os meus colegas e as minhas colegas aqui presentes passaram, permaneceram insuladas nas estruturas de Estado. Foi uma luta para que nós pudéssemos expandir a política de direitos humanos, transformar não apenas em política de governo, mas caminhar no sentido de colocá-la como política de Estado. Acho que esse é o grande objetivo. O direito constitucional, desenvolvido sob a égide da Constituição de 88, logrou fazer avançar diversos ramos do direito. O direito administrativo, no entanto, permaneceu relativamente intocado, legitimando a violência contra os pobres e permitindo que o desmonte de políticas públicas não encontrasse entraves impeditivos. Agora nós temos que transformar. Portanto, a política de direitos humanos exige um novo direito administrativo, senhoras e senhores. Isso aí. Exige um novo direito administrativo. O que você pode me falar sobre isso, Décio? Olha, isso começa lá na própria Constituição. A forma como o Estado se organiza, porque o direito administrativo é um ramo do direito que visa estabelecer as regras de como o administrador público, ou as pessoas que estão na administração pública, sejam elas políticos, sejam elas funcionários, vão atuar. E a administração pública, ela tem um princípio que é muito interessante de se dizer, que ela inverte um pouco a questão dos princípios normais. Eu e você, as pessoas comuns, os civis, elas podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Isso a gente chama de princípio da legalidade, né? Princípio da lei. Então, assim, se não tiver uma lei proibindo você de fazer algo, você pode fazer. Eu posso soltar pipa? Posso. Aí, de repente, no campo? Posso. Na cidade? Pô, na cidade, às vezes, pode ter alguma lei que restringe você soltar pipa por causa do risco de fios elétricos, de repente por causa... Ou então vai ter leis que restringem o uso de cerol, essas coisas assim. Então, assim, quero virar estrelinha na praia? Posso virar estrelinha na praia, não tem lei proibindo. O que tiver lei, o que não tiver lei, você está liberado para fazer. Quando nós falamos da administração pública, ou quando nós falamos dos administradores públicos, há uma inversão. Essa inversão diz que o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autorizar ele a fazer. Então, assim, eles trabalham com limites. Esses limites começam lá na Constituição e são feitos depois infraconstitucionalmente, abaixo da Constituição, nas outras leis comuns, nos códigos, enfim. Essa forma de administrar, ela cria alguns vícios, ela traz alguns problemas, ela engessa um pouco a administração, tudo isso foi feito de maneira a tentar proteger o patrimônio público e tal. Só que a construção histórica, e, cara, se você puxar até quando o Silvio fala da questão do racismo estrutural, nós temos outros problemas estruturais no Brasil, além do racismo, que é, por exemplo, a questão do patrimonialismo, de você confundir. As pessoas que estão no poder, elas se confundem muito como, sabe, eu sou presidente, em vez de falar eu estou na presidência. Eu sou isso, em vez de falar eu estou ocupando tal cargo. Então, a construção do direito, ela privilegia essas pessoas em detrimento das outras. E é só você parar para pensar, se você olhar, por exemplo, o Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal brasileiro, a mesma legislação, a mesmíssima legislação, ela serve para o branco, rico, empresário responder um processo em liberdade lá em Dubai, tá? Depois de ter praticado N crimes contra mulheres, de violência contra mulheres. E é a mesma legislação que mantém uma pessoa negra que foi identificada numa foto de 20 anos atrás, uma foto 3x4 de 20 anos atrás, presa preventivamente, sem ter sido condenada, sem ter sido julgada por um crime que ela teria cometido. Você não precisa ir longe para você perceber o quanto está arraigado dentro dessa estrutura de poder administrativo do Brasil esse tratamento desigual,
esse tratamento cruel. Quando ele fala no começo dele, é muito sobre isso. Você tem uma legislação administrativa que é a mesma para camelô, quer dizer, um conjunto de regras, é a mesma que você vai, dentro do mesmo código, você vai encontrar as regras para ver questão, por exemplo, de camelô, porque o camelô, de repente, não tem um alvará, então você manda bater no cara, e você consegue, ao mesmo tempo, isentar um Neymar da vida de impostos bilionários, ou então renegociar dívidas em 100 anos de uma van da vida. Então, assim, é uma legislação, é uma estrutura criada em cima de uma outra estrutura mais antiga já viciada. Então, assim, quando ele falou que a Constituição trouxe muitas inovações, ele está certo. Mas nesse ponto, ela até trouxe algumas inovações administrativas, principalmente com a questão da improbidade administrativa, mas ainda tem muito que se fazer e que vai até além da própria questão da legislação, vai também para o judiciário, sabe? Porque, como eu estava falando, é um absurdo você ter o mesmo Código Penal, o mesmo Código de Processo Penal, e você ter resultados tão diferentes. E não é só uma questão de ter advogado, não, tá? Não é só ter acesso. Claro que ter acesso a bons advogados faz diferença, mas não é só isso. Não é só isso. Não é só a presença de um bom advogado que faz com que um negro continue preso sem ter sido julgado e um branco com N acusações, com N provas, responda em liberdade lá em Dubai, em Brasília, enfim, né? Como todo mundo conhece. Fico muito feliz de ter o Tássio aqui, que ele consegue explicar isso de uma maneira que eu não poderia explicar porque eu sequer sei. Mas, enfim... Vamos aí para um próximo trecho, que ele levanta uma questão que também é bem importante, que muitas vezes é ignorada. Registrado no mesmo sentido, o meu compromisso, agora um compromisso que nós vamos ter que cumprir, secretários e secretárias, nós vamos ter que criar. Nós vamos criar nos próximos tempos, começar a discutir com a sociedade, com os secretários, um programa de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos. Vamos reconstruir. Além do programa em si, esse programa que é um programa que se faz em memória de Dorothy Stang, Dezinho, Maria do Espírito Santo, José Cláudio, Nicinha, Dom Philips e Bruno Pereira, Antônio Tavares, Almir Muniz e tantos outros, apresentaremos também um plano nacional, como já disse, de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, que vai ter ampla participação da sociedade civil, observando o previsto nas convenções internacionais de direitos humanos, principalmente na Declaração para o Direito e a Responsabilidade de Proteger das Nações Unidas e nas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em um momento que tanto se fala de desastres climáticos, ministra Marina Silva, gostaria de enfatizar que no novo programa de defensores e defensoras de direitos humanos, nós daremos uma atenção especial à situação dos defensores ambientalistas, que, segundo os números que dispomos, são os que mais morrem pelas mãos dos criminosos que querem deter o curso da história, mas que não conseguirão fazê-lo. Esse ponto é bastante importante porque se morrem muitos ativistas, militantes pelos direitos humanos, pela questão ambiental aqui no Brasil. Ele citou ali aqueles nomes são só os mais famosos, são só os que a gente ouve mais, mas aquilo é a ponta do iceberg. Tem muita gente morrendo por lutar pelos direitos humanos aqui no país. Você ter um reconhecimento institucional e um apoio institucional para combater isso é importantíssimo. É fundamental e, assim, a gente já consegue prever, infelizmente, uma chuva, já começou, né? Porque o antipetismo, ele é uma estrutura arraigada dentro da mídia também. E esse tipo de postura vai incomodar muito porque você vai lidar com pessoas que detêm um poder financeiro, que detêm um poder até, sabe, feudal em algumas regiões do Brasil, que são as pessoas que mandaram matar Bruno, mandaram matar, sabe? Então, e óbvio, dentro das grandes cidades também, você tem aí milícias, você tem outros problemas que tem essa ligação dessa estrutura do Estado com essas pessoas que se veem ou se imputam
donas do poder, né, se imputam poderosos. Então, assim, infelizmente a gente vai acabar vendo mais para frente uma campanha aí querendo, de repente, manchada, querendo... O mercado vai reagir mal a isso, né? Porque o mercado reage super mal a esse tipo de informação. Amanhã a bolsa cai, o dólar sobe. Enfim, é sempre assim, né? É o jeito que eles encontram para tentar... Que excelente gancho você me deu para o próximo trecho, viu, Tassi? O mercado vai reagir mal a isso? Você vai ver o que o mercado vai reagir mal agora. Mais importante ainda é que os direitos humanos estejam presentes na condução da política econômica desse país. Quero aqui estender minha mão aos meus companheiros, né? Ministros Fernando Haddad, ministra Simone Tebet e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, para que juntos pensemos em um projeto de desenvolvimento que seja inclusivo, sustentável e radicalmente democrático. Por isso, nós também anunciamos aqui a criação de uma assessoria especial em empresas e direitos humanos. Vamos discutir essa questão. Nós sabemos que no âmbito das relações privadas e econômicas existe um amplo leque de violação de direitos humanos. Então vamos discutir também, né, com aqueles responsáveis pela condução da economia brasileira, como nós podemos fazer uma concertação nacional e internacional, porque há tratados internacionais que já tratam sobre isso, ou pelo menos que estão sendo criados sobre isso, sobre a relação de empresas e direitos humanos. Gelou a espinha de muito CEO esse trecho aí. E se o mercado tá triste, eu tô feliz, viu? E assim, eu não sei se era a intenção do Silvio, mas, pô, chamar o Alckmin para falar de direitos humanos, o cara que responde a 3 processos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos... Ele podia ter colocado crianças que ficaram sem marmita. Vocês existem e são valiosos para nós, né? Estudantes que foram agredidos pela polícia por tentar impedir o fechamento de escolas. Vocês existem para nós. Professores que apanharam da polícia militar. Vocês existem para nós. Pessoas que ficaram sem moradia durante a desocupação do Pinheirinho. Nem um pouco específico. Vocês existem para nós. Então. A gente entende a situação, é claro. Tem nomes que a gente não gosta, mas fez parte de um processo, né, de coalizão, criar um governo de coalizão, fez com que tivéssemos que engolir alguns nomes que nos desagradam e desagradam muito, né? Foi uma situação emergencial, mas, né, vamos colocar as coisas no eixo em 2026, ver se a gente consegue uma chapa mais vermelha pura, né? Um pouco mais avermelhada, né? Eu tenho um último trechozinho que eu tenho aqui, que é mostrar que daí a gente encerra. O Sul Global precisa propor um novo conceito de direito ao desenvolvimento, senhoras e senhores. Esse ponto eu acho importante trazer porque, às vezes, aqui a gente tem uma mania no Brasil de querer copiar ipsis literis o que é feito no Norte Global, e isso quase nunca funciona. Que dialogue com as nossas realidades, com as necessidades do povo e aponte para as possibilidades concretas de superação da privação material e construção de prosperidade comum. Se a gramática dos direitos humanos nada disser a quem sente fome, a quem está desempregado, a quem sobrevive com trabalho precário, de nada valerão nossos esforços e abriremos novamente, como já aconteceu, as portas para o fascismo que ainda nos espreita. Tá, aí além dessa questão do Sul Global, é interessante ver como ele traz a questão do direitos humanos para uma coisa que está muito no dia a dia da população brasileira e que normalmente as pessoas não associam a direitos humanos. Normalmente, quando você fala de fome, as pessoas não associam a direitos humanos. Normalmente, quando você fala de desemprego, as pessoas não associam a direitos humanos. E é. Não, é muito... Quando o pessoal fala aquele pessoal dos direitos humanos, eu vou falar uma coisa. Assim, é óbvio, o bom policial que está na rua, ele é um agente dos direitos humanos. O cartorário que está fazendo o registro de um imóvel, que está garantindo a legitimidade de uma propriedade, ele é um agente dos direitos humanos. O conselheiro tutelar, ele é um agente dos direitos humanos. O delegado de polícia, se estiver fazendo o trabalho correto,
agindo dentro da lei, ele é um agente dos direitos humanos. Então, assim, as pessoas não conseguem entender a amplitude do que são os direitos humanos. Se você for procurar a Carta dos Direitos Humanos, que foi incorporada em grande parte dentro da nossa Constituição, num capítulo que nós chamamos dos direitos fundamentais, você tem lá o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito a sigilo das suas informações, o direito à privacidade, o direito à imagem. Então, assim, são muitos direitos que nós temos que estão nesse hall, dentro dessa gaveta, dentro desse armário dos direitos humanos. Então, assim, é muito bonito fazer isso e trazer e mostrar dentro de um contexto mais prático que a pessoa entenda. Porque quando sempre teve aquele ataque, aquele pessoal dos direitos humanos, os direitos dos humanos, direitos humanos para humanos direitos, sabe? Esse pessoal fala muita, mas muita bobagem. Uhum. E daí uma última coisa só que eu queria dizer antes da gente encerrar, é ver como a questão da transversalidade está aparecendo muito nos discursos dos melhores ministros, né? Você vê que aparece essa questão da transversalidade no discurso do Silvio, né, de falar de como tem que articular junto com os outros ministros, tem que articular junto com o meio ambiente e tudo mais. Assim como você vê a Marina, quando ela faz campanha para ter aquela autoridade climática, já é a ideia de que o Ministério do Meio Ambiente não pode estar só restrito ao Ministério do Meio Ambiente, tem que estar articulando junto com as outras pastas. Quando você vê a Sônia Guajajara falando sobre como ela tem que trabalhar junto com o Ministério da Justiça, junto com o Ministério da Saúde, para conseguir atender os indígenas. Então, é uma coisa que eu tô percebendo agora no governo Lula, que é uma coisa que realmente tem que acontecer e que é bom que as pessoas estejam percebendo isso, né? Você não pode tratar os direitos humanos, o meio ambiente, os povos originários como se fosse uma questão isolada só no mundinho deles. Não, eles estão integrados na nossa sociedade e têm que ser vistos dessa forma, tratados então em todos os ministérios. Ter um ministério específico é só uma forma de reforçar a importância, mas todos os ministérios têm que estar pensando nisso. Exatamente, é uma questão mais holística, né? A gente precisa olhar para o todo e como todas essas coisas se comunicam. É engraçado, não sei se você também... Recentemente, as universidades têm procurado muito curso de extensão, mestrado e pós-doutorados interdisciplinares, até para aproximar as disciplinas, né? O pessoal, de repente, é formado em engenharia e vai fazer alguma coisa na área de biomedicina e tal. Então, isso é fundamental. Isso tem que acontecer dentro do governo também, essa transversalidade, essa comunicação, essa troca e esse intercâmbio de informações.